Gente, olha só, eu vou falar para você desse vídeo aqui, Os 10 Mandamentos, que tá na Amazon. É um filme produzido em 1956, excelente qualidade, excelente produção. Na minha opinião, a melhor. Eu era criança quando assisti esse filme. Foi o primeiro filme, Os 10 Mandamentos, que eu assisti na minha vida. Ele é excelente. Ele teve um orçamento de 13 milhões de dólares, tá? Para ser construído. Agora eu vou te falar, ele com toda certeza está ganhando dinheiro até hoje. Na época foi um monstro de bilheteria, porque realmente ele ficou muito bom. Eu estou te indicando este filme que está na Amazon, o nome é esse mesmo, Os 10 Mandamentos. Você vai ver esta passagem da Bíblia produzida de várias formas, com vários nomes, vai te ser apresentado, tá? Mas esta aqui, na minha opinião, é a melhor. Ela aqui, já logo no começo, olha só, já fala que a Sagrada Escritura, não é brincadeira não, a pessoa que fez esse filme realmente queria fazer um bom trabalho e ela conseguiu, pela graça de Deus, tá? Olha aqui o Moisés no cestinho que ficou com este nome. Hoje você vê aí nas lojas, Moisés, com cestinho de carregar bebê, ficou com esse nome e tal, porque a mãe dele colocou ele naquele lago para ele poder ser salvo, né? Do fariseu que estava com medo de perder o trono e resolveu acabar com todas as criancinhas hebreias que estavam lá no Egito. Então ela criou ele como príncipe, né? Ela era irmã do faraó e ela criou ele, o Moisés, dentro daquele conceito todo lá que eles viviam. Esse aí é o Moisés, tá? Essa é a moça que era apaixonada por ele e tal. E esse que tá com o cabelo do lado é o filho do faraó, que ele, esse aqui, ó, é o filho do faraó, que esse aqui, que é o faraó, ia ter que passar, né, o cargo para o filho, mas ele estava querendo passar para o Moisés. Ele era um admirador do Moisés, que tinha alta capacidade administrativa, tinha hombridade, tinha ética e tudo mais. E que maravilha, não é? Moisés era hebreu, o judeu, o israelita, né? E ele, para salvar um hebreu, ele acabou brigando lá com um egípcio que estava batendo no hebreu, e aí ele teve que fugir para o deserto, porque era lei lá, né, que não podia matar o egípcio e tal. E aí ele ficou lá no deserto muitos anos, e quando ele tinha 80 anos de idade, é que ele então recebeu a missão direto de Deus para poder tirar o povo israelita lá da escravidão do Egito. Isso está na Bíblia, em Êxodo. Tá lindíssimo o filme, tem umas coisas diferentes, mas uma coisinha diferente apenas que eu vi é que o faraó, filho do faraó, que já era o faraó, soltou ele no deserto, ao invés de matar ele, que ele também com certeza admirava o Moisés lá no fundo, né? Só que ele porque queria ser o faraó, ele era o filho legítimo, o Moisés era filho adotado pela irmã do faraó, então ele era alucinado com o cargo lá, queria ser o faraó, e isso fez ele ser assim um rival do Moisés, mas no fundo ele também não tinha nada a falar do Moisés. Então, apesar dele, por causa do cargo, ele ter prendido Moisés, tá vendo aí, Moisés com corrente e tal, o pai dele, desse faraó legítimo, esse faraó aí, que era velhinho já, ele também não conseguiu dar a punição, né,
sentença lá para Moisés, porque ele gostava muito do Moisés, e o filho dele, que é esse aqui, resolveu soltar ele no deserto, achando que ele ia morrer, não ia durar nenhum dia. E aí ele foi lá, pela graça de Deus, aqui tá vendo? Soltou ele no deserto, pensando que ele não ia durar nenhum dia e tal, mas não mandou matar e tal. Mas na Bíblia tá diferente, tá? Só que ele fugiu para o deserto quando viu que o pessoal ia matar ele, porque era lei não poder matar ninguém. Egípcio. Em hebreu eles não matavam à vontade, não tinha lei nenhuma, porque os hebreus eram considerados escravos. Então, desse jeito. Aí o que acontece? Essa parte aí o que eu vi que tá diferente, tá bom? Mas o resto do filme tá muito bom, dá pra entender bastante direitinho. Vai lendo a Bíblia, vai acompanhando. Toda vez que você vê um filme bíblico, você vai acompanhando para ver se tá certo, tá bom? Se não tá te enganando, se não tá ensinando outra coisa. Como foi só isso aí, eu fui vendo o restante do filme, né? E fui gostando de ver e tal, uma produção muito boa e tal. E aí, quando Moisés defende as filhas do Jétro lá no poço, né, que o pai delas construiu, como elas eram todas mulheres, e elas iam tirar água no poço para o gado lá, as ovelhas, né, que elas eram pastoras. E esses 3 caras aí, que estavam sempre fazendo isso, que elas tiravam a água do poço, e depois eles chegavam, pegavam as águas que elas tiraram para as ovelhas que elas pastoreavam, para poder dar as ovelhas deles e tal. Eles não eram uma pessoa assim, de boa fé, né? Aí o Moisés foi e brigou com eles e defendeu elas. Aí elas levaram ele para conhecer o pai delas, que é esse senhor aí, o nome dele é Jétro, tá na Bíblia. E aí são as irmãs dela e tal. E eles conversaram, né, sobre o Monte Sinai, tal, que o Jétro via lá e dizia que Deus morava lá e tal, mas pelo que tudo indica, já que depois ele disse que o Deus que salvou os israelitas do Egito é o verdadeiro Deus, significa que ele não achava assim antes do Moisés. Então ele se converteu, né? Então, gente, esse filme aí, eu falo para você, assista, ele é cheio de conteúdo, muito bem feito. Olha, isso tudo sobre o Jétro também, eu posso estar errada, procura saber com um rabino a explicação correta, para ver se ele explicando direitinho, que ele vai saber melhor te explicar do que eu, porque o rabino que é sério, um rabino que é temente a Deus, um rabino que procura seguir realmente os ensinamentos de Deus, ele é um professor da palavra de Deus, né? Ele é um israelita, então ele vai saber com toda certeza. Então, você procura saber com o rabino. Aí, olha, Moisés, 40 anos depois, já estava com 80 anos, recebeu essa missão de Deus e foi até o Egito, foi um instrumento de Deus para salvar os israelitas. Você ouviu desde criança sobre o mar ter sido aberto, né, por Deus para os israelitas atravessarem. Então, esta história maravilhosa está na Bíblia. Não se limite a ver filmes, leia a Bíblia inteira e conheça Deus, que é o seu Deus também, o Deus de Israel, que está na Bíblia, né, que nos enviou Jesus, é o seu Deus também. Ele é o Deus único de tudo, ele é Deus do mundo inteiro e não há outro. Então, através da história dos israelitas que está na Bíblia, no Primeiro Testamento, e também no Segundo Testamento, que foi depois que Jesus veio, né? Você vai ver como Deus é misericordioso, maravilhoso. Ele nos fez tudo e nos deu o manual de instruções, que é a Bíblia, e os professores, que são os israelitas, ok? Eu gostaria muito de rodar para você um pouquinho desse filme, mas realmente não posso, senão o YouTube vai barrar o meu vídeo. Eu quero mostrar aqui para você o ator que fez o Moisés na Bíblia, né? O nome dele é bem difícil, Charlton Heston, tá?
O nome dele é esse aí. Uma coisa que eu achei muito legal é o sorriso dele. Na Bíblia, no filme, ele tem um sorriso certo, um sorriso modesto, um sorriso que não é gargalhado, um sorriso mais comedido, né? Aqui ele tá rindo até muito, mas você vai ver ele lá no filme, você vai ver que ele tem mesmo perfil. O melhor escolhido ator não tem, porque ele é esse jeito sério dele e um jeito mais firme, você vê no jeito da pessoa, no perfil. Então foi um ator muito bem escolhido, ele tem esse rosto forte e um sorriso confiável e um sorriso modesto, ele não cai na gargalhada, não é debochado. Ele é bem certo para ter feito esse personagem do Moisés. Eu gostei muito da escolha, tá? O nome dele, eu vou falar de novo, Charlton Heston, tá? Nome diferente, né, gente? Que legal. E o que fez o papel do faraó, né? O filho do faraó que estava lá querendo que passasse para ele, né, o cargo, foi esse Yul Brynner, que quando eu era criança eu via esse ator em tudo quanto é filme, onde era vilão, era esse cara aí. Aí ele aí de faraó, olha só essa cara desse cara. Eu acho que ele é muito zoeira, mas por causa dessa cara dele aqui, né, esse olhão dele assim, olhando assim, meio assim, ele foi muito utilizado, não faltou emprego para ele aqui sorrindo finalmente, que não tem nada a ver com o vilão, né? O estilão dele aqui, né? Olha a cara dele aqui, olha aqui, esse cara aqui, eu era criança, eu tinha medo dele, tá bom? Cadê a foto dele que eu vi aqui com o Moisés aqui, gente? Com o ator... Olha aqui, não, ele não. E o Brenner, assim, tira a foto dele aqui, do Moisés, olha aqui. Então é muito legal demais esse ator, agora que eu cresci, né, que eu não tenho medo dele. Aí eu posso dizer, né, que ele é muito gente boa, né, mas então, parece, mas vou te dizer. Ele foi muito usado em filmes, inclusive de faroeste, gente. Eu vi esse cara aqui direto no faroeste, tá bom? Ele realmente, ele tinha esse perfil aí e ele foi muito utilizado para fazer filmes e filmes e filmes de faroeste e tudo mais. Eu achava ele, eu ficava cabreira com ele, pensava, esse cara é mau e tal, mas tinha um quê nele que não deixava eu achar que ele era mau, mesmo criança e com medo. Então ele fez um excelente filme no Moisés, tá? Sendo vilão. Então você assista esta superprodução de 1956, está na Amazon, Os 10 Mandamentos, tá bom? Os atores principais, já te apresentei aqui. Essa moça aqui é a que ficou gostando, né, do Moisés, ela é apaixonada no Moisés, fez a mulher do faraó. O diretor, né, tem que mostrar com toda certeza. Olha que delícia a cara dele, super gente boa, olha que maravilha, olha esses olhos de águia, pela graça de Deus, olha esse sorrisinho aqui dele, meio Hitchcock de cena. Olha o cara, muito inteligente, muito bom o serviço dele de direção do Moisés. O cara tem que ter uma boa visão, né? Realmente foi muito legal a visão dele sobre o Êxodo, né? Que está lá na Bíblia, como que ele imaginou, leu e interpretou, imaginou e quis fazer certinho. Olha só que maneirinho. Eu gostei muito do trabalho dele. Cécio Demal, né? O nome dele, né? Então, você pode ver outras produções dele aí no Google. Vamos ver aqui. Os 10 Mandamentos, que eu te apresentei agora. Sansão e Dalila. Ó, também da Bíblia, 1949. O maior espetáculo da Terra. Olha aqui. Cleópatra. E mais 45, gente. Olha aqui. O cara trabalhou bonito, hein? Os 10 Mandamentos, Sansão e Dalila, o maior espetáculo da Terra.
O Rei dos Reis, olha que maravilha, hein? Cleópatra, Sinal da Cruz, Skullman, Aliança de Aço, As Cruzadas, olha só. Olha só, ele gostava de fazer esses filmes assim, mas assim, então, todos esses filmes aí, ó, você encontra na internet, tá? Talvez, mesmo que não esteja na Amazon, você vai encontrar aí na internet, mas você vai ter uma big coleção de filmes de qualidade produzidos aí nessa época onde o pessoal levava a sério mesmo. Fazer um filme não era só entretenimento, era uma questão mesmo de honra você colocar teu nome na direção de um filme, é uma obra, não é brincadeira não. Então olha que maravilha esse cara aí, que trabalhou muitíssimo. Você acabou de ver a filmografia dele agora, você grava aí o nome dele e procura na internet e realmente pega os filmes dele aí, que são realmente muitos títulos, tá bom? Então, eu espero ter deixado para você uma boníssima dica do melhor filme de Moisés que eu já assisti desde criança. E realmente todo filme de Moisés vai até ele receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, né, direto de Deus. Isso é assim, é emocionante, realmente emocionante. Agora o Êxodo, eu te aconselho a ler o livro de Êxodo. Eu vou deixar o link da Bíblia para você poder ler. São 40 capítulos e você vai ler desde o começo, você sabe. Êxodo fala da saída dos israelitas lá do Egito e o tempo que eles ficaram no deserto, tá bom? Até que Moisés se separa deles e eles continuam como Josué. Tá legal, gente? Então eu vou deixar o link para vocês, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, porque o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Jacó, né, o Deus de Israel, o Deus de Davi é o seu Deus. Ele é o Deus do mundo inteiro. Foi ele que criou o mundo, que criou tudo. Você vê aqui na Bíblia, no Primeiro Testamento, a primeira frase do capítulo 1 é: no princípio criou Deus o céu e a terra. Pronto, já está te falando que Deus criou o céu e a terra. Então não deixa ninguém te falar algo diferente da realidade, não, porque Deus criou tudo, Ele é maravilhoso, Ele é o único Deus e não há outro. Adore apenas Deus, ame Jesus, mas leia o Segundo Testamento, que você vai ver Jesus falando para você adorar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, tá bom? E esse é o primeiro mandamento, tá lá em Êxodo 20, ok? Aqui Deus deu os 10 mandamentos, aquelas 2 tábuas lá desse filme aqui, né? Que você vai ver, né? As 2 tábuas que Moisés... Opa, meu Deus, tomara que o YouTube não barre o filme porque eu cliquei no play. As 2 tábuas com os 10 mandamentos, né, que Moisés recebeu, olha lá. Então, está aqui em Êxodo 20, tá bom? Muito lindo, se interesse, se dedique 1 hora por dia para você ler a Bíblia, que você vai ficar extasiado, emocionado e feliz demais para ver como o mundo é muito, a vida é muito mais rica do que você pensa, e você está aí marcando toca, não lendo a Bíblia e ficando sabendo das coisas que são realmente a realidade. Tá bom, gente linda? Então, um grande abraço para você. Assiste agora na Amazon, 30 dias grátis, e depois dos 30 dias, R$ 9,90 por mês. Por enquanto tá R$ 9,90, não sei depois. E aí você vai amar esse filme, e aí você vai e começa a ler Êxodo, tá bom? Grande abraço!